Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, pessoal, vamos continuando aqui a nossa oficina. Vamos colocar hoje a mão na massa. Olha só, nós temos aqui, eu trouxe aqui para vocês, deixa eu compartilhar as telas aqui, cadê ele? Quero botar, passar você para cá. Tararam. Aqui, e você aqui. Tela cheia. Quero mostrar. Vou entrar aqui. Não, vou ter que mostrar um de cada vez. Espera aí. Primeiro você. Quem me deu a ideia? A consciência e juventude. Aí deu. Olha só, gente. Aqui eu estou trazendo para vocês duas versões do Chat GPT. De uma versão paga e de uma versão gratuita. Primeira coisa que nós temos aqui, se vocês pegarem a barra lateral, eu não sei qual que vocês utilizam, mas a maioria utiliza a versão gratuita. Nós temos, na versão gratuita, um novo chat, a busca, né? Galeria. Temos aqui o Sora, que é um aplicativo do chat que faz vídeos. E temos aqui GPTs. Esses GPTs é aquilo que eu falei para vocês. São vários plugs, né, de inteligência de agentes que as pessoas... Vocês podem criar, né, qualquer um pode criar, e algumas empresas criam também para poder fazer a sua divulgação. Então, aqui vocês têm vários tipos, né, de ferramentas que vão ajudar vocês de forma específica, né, para o que você precisa. Então, aqui é uma grande feira de agentes que vão sendo construídos e que as pessoas compartilham para poder ir testando, né, como se fosse um laboratório. Como eu disse, eu fiz o meu, estou fazendo o meu específico, eu vou compartilhar esse com vocês, que é específico para a escrita acadêmica, né, está quase sendo finalizado, onde eu trago aqui questões relacionadas a como estruturar, né, como criar um projeto, um artigo científico, né, temas de criação. Então, ele ainda está em formulação
e eu estou fazendo alguns testes nele ainda. Quando a gente tem a versão paga, a gente tem algumas diferenças que a versão gratuita não possui. Por exemplo, no projeto, né? Aqui são pastas que nós podemos criar para determinados projetos. Então, por exemplo, eu tenho uma pasta aqui para o Pedagogizo, eu tenho uma pasta para o LinkedIn, que eu utilizo muito para... O que eu faço muito aqui? Vocês sabem que quando vocês vão procurar emprego, alguma coisa, a gente precisa ter um currículo específico para determinadas áreas. A gente pode mandar um currículo igual para todos os lugares que a gente quer trabalhar, ou prestar consultoria, né, que é no meu caso, enfim, para se vender. E aí, o LinkedIn aqui, eu criei os meus projetos. Quando a gente cria um projeto, a gente pode também personalizar, na versão paga, o que eu quero dentro daqueles projetos. Então, eu posso incluir arquivos, né, para poder trabalhar juntamente comigo, como eu posso também criar uma persona para ele, né? E aqui, nesse caso, por exemplo, do LinkedIn, eu fiz uma persona para ele em que eu digo o seguinte: você é um consultor especialista em LinkedIn, com foco em educação, EdTech e tecnologias digitais. Seu objetivo é ajudar educadores, gestores escolares a criarem conteúdo educacional, profissional de TI. Então, eu vou trazendo aqui, né, a persona que ele vai assumir diante desse projeto que eu tô desenvolvendo aqui. Da mesma forma, vocês aí que gostam muito de rede social, assim como eu acredito, o Pedagogizo aqui, ele me ajuda a organizar, por exemplo, as minhas postagens, o roteiro de gravação de vídeo, a criação, né, ou um programa, né, de um planejamento de postagens de acordo com aquilo que a gente vai solicitando. E aí tudo isso é possível ser feito, né? Desde que... Aí, aqui, por exemplo, no Pedagogismo, eu coloquei assim: assuma o papel estrategista educacional, especialista em ensino superior, sua missão é desenvolver estrutura completa, oficina... Tá, beleza. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que existe essas formas de personificação do chat GPT na forma paga, que na forma gratuita muitas vezes não tem, e isso a gente sai prejudicado, né, nesse processo. Então, se você realmente está interessado, né, em ter uma ferramenta potente para poder te ajudar, seja na escrita acadêmica, seja na área profissional, a gente precisa entender como que essa inteligência funciona e como que ela vai agir para a gente. Vocês precisam entender o seguinte: a inteligência artificial, ela vai sempre concordar com você em tudo. Tudo que você postar ali, ela vai falar assim: é verdade, parabéns, nossa, ficou perfeito, você está excelente, e vai te dar um monte de elogio, né? Porque ela é feita para isso, né? É um agente, por isso que se chama agente, que veio justamente para te servir. Lembra que eu falei lá na terça-feira? É uma ferramenta de subveniência, né? De servidão mesmo. E quando a gente está falando de uma questão de servir, é tudo para favorecer, né, para agradar quem está pedindo. Então a gente precisa ter esse cuidado, e muita gente fica ali, né, trazendo uma perspectiva de conversar com a inteligência artificial de uma forma vaga, de uma forma espaçada, né, de pensamentos sem dizer realmente aquilo que ela vai precisar fazer, né? Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer: criei agora o meu perfil no chat GPT, né? E aí, o que eu faço? Eu vou lá em configurações, entro em personalizar o chat GPT, eu vou colocar aqui um apelido, né? Como que você quer ser chamado? Então, aqui é do Pedagogismo, eu nunca tinha... O meu chat é através do meu link pessoal, do meu e-mail pessoal. Vou colocar aqui, Ai, dor de cabeça. Pedagogismo. O que você faz, né? Eu sou uma rede social direcionada para ajudar pessoas na escrita científica. E aí o que acontece? Vem a próxima parte. Aí essa parte aqui, gente, que eu falo: olha, tem muita gente, não sei se vocês, como é que está o algoritmo aí de vocês, científica.
Vocês sabem que quando a gente está no Instagram e a gente curte uma coisa que a gente gosta muito, e eu saio curtindo tudo que é sobre inteligência artificial, então assim, meu Instagram toda hora só tem coisas né, de inteligência artificial, de escrita acadêmica e de TDAH, né, que é o que eu pesquiso também. Então, o meu Instagram está repleto daquilo. E aí a gente precisa entender, e acredito que vocês já devem ter visto, né? Se não assistiram, é importante que vocês assistam um documentário que tem na Netflix chamado Sociedade em Rede. Ali vocês vão entender toda a lógica, né, por trás que faz isso acontecer com os algoritmos, né? Então a gente precisa ficar muito atento. Eu, por exemplo, eu fico, caraca, já tem muita gente falando sobre isso, tem muita gente falando sobre isso, mas é muita gente falando sobre isso para mim. Não quer dizer que vai estar falando para vocês. E muitas vezes eu vejo muita gente falando assim, eu nunca vou conseguir passar no mestrado, no doutorado, porque eu vejo aí nas redes sociais o quão difícil é, porque nananana. Já para mim aparecem outras questões. Como é fácil passar, né, utilizando ferramentas digitais, utilizando a inteligência artificial como mecanismo, né, de acesso, né, de produtividade da tua escrita, da tua escrita de um artigo, da escrita do TCC, da escrita de uma dissertação, do doutorado. Né? E aí eu preciso também trazer aqui, né, quais são as características, né, que eu quero que essa ferramenta aqui, né, ela tenha para trabalhar comigo. Né? E aí tem aqui os tipos, né, de personalidade. Você quer uma personalidade franca, adaptativa, você quer uma personalidade cínica, adoro cínico, sarcasmo, para quem me conhece sabe que eu sou nessa linha aí. Robótica, né, direta e eficiente, ouvinte ou sábia. Né? Eu coloco sempre a minha na perspectiva franca e adaptativa. Mas o fato de eu colocar essa personalidade franca e adaptativa não quer dizer que ele vai ser sempre realista, franco comigo naquilo que eu solicito. Como eu disse anteriormente, a inteligência artificial, ela vem para nos servir. Então, tudo que eu disser para ela, ela vai falar a meu favor. E isso é o grande problema das pessoas que estão chegando aí, né, nas bancas de TCC, nas bancas de mestrado, e pior, né, nas revistas científicas sendo descobertas, desmascaradas, porque essas pequenas coisinhas de personalização da ferramenta não foi realizado, né? Não estou dizendo que isso vai fazer com que você evite plágio ou, né, não haja com forma ética e moral. Ao contrário, tá? Eu só estou dizendo que você precisa que ela seja franca contigo para que ela, ao discutir com você dentro do processo da escrita, ela realmente traga, né, a uma verdade sobre o que você está ali realizando. Por isso que eu falo que é muito importante essa questão da gente criar a persona quando nós estamos começando uma nova conversa com o chat GPT. Detalhe, galera, na versão gratuita, ele não existe memória das conversas que vocês fizeram com outros chats. Então, por exemplo, abri um chat para poder falar sobre revisão de literatura. Aí, né, abri outro chat para falar sobre estado da arte. Né? O estado da arte, ele vai conversar com você sobre aquela temática, mas ele não vai resgatar, por exemplo, os pensamentos, as ideias, né, o que vocês construíram lá no outro chat que vocês abriram para falar sobre revisão de literatura. Então, essa é uma das grandes diferenças. Não se faz trabalho acadêmico, eu bato nessa tecla, não se utiliza chat GPT e, como a gente sabe aqui, né, vocês sabem disso, mas não custa nada lembrar que o chat GPT não faz todo o trabalho para escritas. Eu vejo aí muita gente aí no Instagram, no LinkedIn, apresentando inteligências artificiais, falando aqui, olha só esse site, constrói um artigo científico, um trabalho, inclusive formatado, né, na BNT, tudo lido em tantos segundos, galera. Quem faz um trabalho desse está pedindo para ser rechaçado, né? Está pedindo para ser rechaçado. Por quê? Primeiro, nós, professores, né, de ensino superior, nós os mais antenados na área digital, né? Mas a maioria dos professores, pelo menos lá na Unicamp,
quase todos, a gente já consegue identificar parâmetros, né, que são cognições, né, que são conectivos que a inteligência artificial faz na própria escrita. Então, a gente já consegue identificar só de um olhar quando um trabalho é feito totalmente com inteligência artificial e quando ele tem utilização de inteligência artificial, mas tem ali uma estrutura em que o pesquisador, o escrevente, né, tá ali trabalhando com ela, mas em determinado ponto, em determinado aspecto. Hoje em dia, já está saindo, por exemplo, não sei se viram, a Unesco saiu aí as diretrizes, né, para a formação de professores com relação à inteligência artificial. A gente já tem nas revistas, né, os periódicos acadêmicos, quase todos, instruções de como utilizar a inteligência artificial. Né? Então, algumas revistas, elas dizem o seguinte, olha, a inteligência artificial pode ser utilizada, quase todas, pode ser utilizada como ferramenta para determinados pontos da escrita. Criação de um gráfico, criação de uma tabela, reestruturação do referencial bibliográfico, é a parte mais chata que existe, né? Dentro da escrita, porque são muitas referências que... Eu, por exemplo, no mestrado, eu sofri o pão que o diabo amassou. Por quê? Até então, eu não sabia que eu tinha TDAH, né? Então, minha vida acadêmica sempre foi muito sofrida. Apesar do meu hiperfoco no TDAH ser acadêmico. Mas, ao mesmo tempo, na organização, galera, eu sou a pior pessoa que vocês possam imaginar com relação a esses detalhes da ciência. Que é, por exemplo, ter uma planilha dos referenciais que eu utilizei quando eu citei, né? Nossa, eu sofria tanto. O meu grande problema como pesquisador não é a escrita em si. Também porque eu engulo palavras, né? Vocês sabem disso. TDAH pensa rápido demais, então eu escrevo e, de repente, como uma letra na escrita. Então, isso sempre foi comum na minha vida. Eu achava que eu tinha até dislexia. Mas o TDAH tem isso, né? Mas essas partes, por exemplo, de criar formulário, né? Cara, estruturar um slide, o slide até mesmo da apresentação da minha banca de monografia, ou da dissertação, até mesmo agora do doutorado, sempre foi uma dor de cabeça para mim, porque eu me perdia. Eu me perdia dentro dessas questões. Então, quando eu falo aí no pedagogismo, né, que aqui é um portal para a gente falar de inteligência artificial, tecnologias e de TDAH, justamente essas ferramentas estão vindo aí para nos ajudar bastante nisso, né? E aí, voltando, né? Quando a gente fala dessa descrição de características, vocês precisam dizer o que vocês... Aí vocês estão falando a personalidade do robô, mas vocês vão dizer como que ele deve agir. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como que eu criei o meu, e o meu eu criei diversas vezes até chegar num ponto que ele começou a fazer da forma que eu achava interessante. Olha aqui, do lado esquerdo aqui. Né, o meu Cláudio Amorim, esse aqui é o meu pessoal, né? Aí o que eu faço? E aí eu fui colocando, né? Aqui especificamente, eu coloquei, eu sou educador, pesquisador, estudante de doutorado, na Unicamp, foco. Deixa eu abrir aqui isso aqui. Tá melhor, aqui. Ai, fica muito curtinho, né? Com foco em conhecimento sobre educação, né? Enfim, aí eu coloquei aqui também que eu desenvolvo, além disso, atuo na preparação de aulas de curso superior, de graduação, trabalho também com questões de redes digitais, beleza. E aí, eu sempre tive dificuldade quando chega nessa parte que fala das características do chat GPT, que vocês vão perceber que eu coloquei o meu aqui muito detalhado. Ó. Eu coloquei que ele precisa ser meu parceiro, né, ideal na jornada do doutorado, dos meus projetos. Eu preciso que você tenha algumas características essenciais. Pense nelas como superpoderes para me ajudar em cada frente. Quais são as frentes que eu coloquei aqui?
para a pesquisa acadêmica do doutorado, preciso que você pense e fale como pesquisador experiente. Linguagem formal e aprofundada. Quero respostas com linguagem precisa, em tom acadêmico, sem informalidades. Vá fundo nas análises e síntese de conceitos, complexos. E aí eu fui fazendo isso e eu fui remodelando, né, de acordo com o meu desenvolvimento das coisas que eu vou precisando para que ele possa trabalhar comigo em projetos futuros, né? Então, cada projeto novo que eu ingresso, então, agora eu estou trabalhando com consultoria, estou trabalhando com análise de conteúdo, estou prestando consultoria para uma empresa que está criando, por exemplo, uma cadeia de ensino-aprendizagem para os seus clientes em formato EAD. Então, coloca aqui, ele vai me ajudando dentro desse processo. E aqui, a gente habilita essa partezinha aqui, ó, habilitar para novos chats. Então, ele vai agir, né, vai ter essas características, mas quando eu falo que essas características não são tão confiáveis dentro da personalização do ChatGPT. E aí, o que a gente precisa fazer? Agora vamos entrar aqui, mostrei aqui essa diferença, né, para vocês. E tem uma ferramenta nova que saiu, não sei se vocês já testaram, que é essa... Deixa eu fechar você. Sai. Essa barrinha que temos aqui, ó. Primeiro nós temos o mais aqui, adicionar arquivos. Eu sou da época que não podia, não, só era para pago. E assim, quem acompanha o desenvolvimento do ChatGPT, a cada 2, 3 meses, ele vai criando uma ferramenta nova e vai liberando outras, uma ferramenta nova para quem está pagando e vai liberando outras para quem está usando a forma gratuita. Né? Então, por exemplo, quando eu comecei a utilizar, a gente não podia, obviamente eu não pagava, adicionar arquivos, só se pagasse, né, a versão paga que poderia utilizar. Agora, nessa versão mais recente, para o gratuito, é possível fazer isso. Né? Apareceu agora uma nova ferramenta aqui, ó, Estudar e Aprender, que é uma ferramenta muito interessante para poder ajudar quem quer aprender alguma coisa, né? Está estudando para concurso, ou quer aprender inglês, ou quer aprender inglês, ou alguma língua, né? Enfim, ajuda muito. E eu digo aí para vocês, gente, eu falo assim, tem muita gente que está falando assim, eu não tenho tempo para estudar para concurso público. Não sei se vocês viram ali que eu tenho uma paciência, eu sou doido, né? Quem me conhece sabe. Eu me inscrevi aqui, ó. Eu tenho uma pastinha aqui pro CNU. Por que eu tenho uma pastinha pro CNU? Porque eu fiz uma inscrição pro CNU. Eu não tenho tempo para estudar, não estudei nada até agora. E tem coisas que eu, né, nem... Enfim. E aqui, gente, essa é uma grande ferramenta para a gente poder estudar para coisas que a gente não conhece. Então, assim, é uma ferramenta, é uma potência muito grande, a inteligência artificial a nosso favor, para nos ensinar sobre tudo que a gente precisa. E melhor ainda, gente, eu quero falar, por exemplo, sobre direito tributário, né? Auditoria fiscal, auditoria tributária. Não entendo nada de auditoria tributária. Por onde começar? E aí, o que a gente pode fazer? O grande lance é esse. A gente pode pedir para que ele trabalhe conosco, ensinando sobre essa temática, né, auditoria tributária, como se estivesse ensinando para um garoto, sei lá, de 14 anos. E aí, ele começa a falar dentro dessa padronização que nós solicitamos. Então, o que eu digo? A personalificação, e aí eu vejo muito aí a galera cobrando caríssimo, né? Aí vocês veem, né? Aí, o prompt mágico para fazer sua rede social bombar. O prompt que eu criei para fazer você se dar bem no seu TCC. O prompt, né, maravilhoso. Nenhum prompt que oferecerem para você vai servir para você na totalidade. Nenhum. Absolutamente nenhum. É óbvio que a gente chama ali dos prompts mestres, né? Que é aquele, né? Aquela matriz de referência, mas que a gente precisa adaptar à nossa realidade. A gente precisa saber, né? Porque, por exemplo, eu estou fazendo doutorado em educação, estudando inteligência artificial, formação docente, processo de ensino-aprendizagem. Beleza, né? Isso é o meu doutorado. O doutorado do Tadeu não é o mesmo doutorado que o meu. Ele pode até estar fazendo inteligência artificial, mas, sei lá, inteligência artificial e os recursos utilizados, sei lá, na formação
na formação de professores para a inclusão, né, com pessoas com necessidades especiais. O master é o mesmo, né? O prompt master é o mesmo, mas o detalhamento compete a nós fazermos, né? E é isso que a gente chama de engenharia de prompt, né? É saber o que precisa ter. E o que a gente precisa ter para, por exemplo, conversar com o chat GPT, contextualizar. E quando eu estou falando de contextualização, eu estou falando de contextualizar mais em todos, em todos os formatos possíveis, imagináveis e imagináveis que a ferramenta poderia nos ajudar. Vamos, então, fazer aqui a parte prática do negócio. Deixa eu entrar aqui no meu. E aí agora a gente vai... eu vou ensinar isso para que vocês também, gente, não caia na armadilha né, desses picareta aí das redes sociais que só querem ganhar dinheiro, né, às custas. Então, eu como educador, eu como pesquisador, né, eu trabalho com ciência, eu me sinto na obrigação de ensinar isso para vocês abertamente, né, como fazer isso de forma correta, tá? Então, assim, vocês vão entrar aqui. Lembra lá que eu falei aqui, ó, nos GPTs? Vocês vão procurar aqui vão digitar o criador, tá? É um dos melhores. Tem vários, né? Mas aqui, esse que eu utilizo tem um detalhamento muito grande, né? De como... esse é Redação Mestre. Eu conheço essa menina, muito bacana. Botando essa pedra, depois eu pego. Deixar aqui. Depois eu vou testar esse aqui. Boa noite, Patrick. Não, fica tranquilo. Tá gravado aí. Aliás, gente, eu vou botar até aqui teste para depois eu ver isso aqui. Eu vou compartilhar com vocês todo esse material ao final das oficinas, tá? Mas vai ser só para quem esteve presente aqui nas oficinas. Então, lá depois do quarto encontro, eu vou compartilhar os slides com vocês, vou compartilhar o link aqui da escrita acadêmica para vocês gratuitamente. E vou mandar para vocês uma lista, um e-book, não, sei lá se é e-book, mas mais de 100 prompts para cada... Vou deixar, eu não sei... porque a live que eu estou colocando aqui, não está aparecendo na tela, né? Mas eu vou fazer, sabe o quê, Tadeu? Eu vou colocar no YouTube, do Pedagogismo, tá? Eu vou colocar tudo isso aqui, aqui lá no YouTube. Tá, é porque tá... Tu entra com... Ué, tu entra com o e-mail do Tadeu, quem é Tadeu? Deve ser filho, marido, alguma coisa, né? Aí fica complicado. Eu não ligo a câmera, não boto a foto. Desculpa. Então tá bom, meu anjo. Ó, então vamos lá. Quando vocês vão entrar aqui no Criador, e aí vocês vão colocar aqui. Olha, cara, isso aqui é maravilhoso. Então, a gente vai começar a preparar o nosso prompt. Vamos fazer a engenharia acontecer aqui do que a gente quer. A gente está falando sobre escrita acadêmica, correto? Então, vamos lá. A gente só precisa aqui colocar um esboço. Eu não vou digitar, gente, eu vou falar. Deixa eu ver se pega aqui. Oi, aqui. Eu quero que você crie um prompt para mim para minha escrita acadêmica. É importante que esse prompt, o agente, seja um co-orientador para as minhas escritas científicas. Ele deve ter um perfil muito exigente, nunca, jamais como é que eu vou usar o termo? Ele deve ser sistemático, ele deve ser direcionado às críticas
né, construtivas do meu trabalho, e jamais fale alguma coisa somente para me agradar. Da mesma forma, eu quero que você sempre traga sugestões e confirme, antes de finalizar tudo aquilo que eu te solicitar, se a sugestão proposta está de acordo com aquilo que eu estou pedindo. Ó, girou aí. Eu acho bacana porque ele gera bem rápido, né? E aí, mando. E aí, olha a mágica acontecendo. Ó, que coisa linda, gente. Eu acho isso maravilhoso. Então vamos lá, vamos ver o que ele escreveu aqui, ó. Como é que ele criou inicialmente. Ó, assuma o papel de um co-orientador acadêmico altamente exigente, metódico e comprometido com a excelência científica. Sua função é revisar, criticar e orientar a construção de textos acadêmicos com foco em rigor teórico, clareza argumentativa e relevância metodológica. Você percebe que como ele criou, né, muito mais detalhado do que eu falei, né, de forma bem grosseira. E aí, jamais elogie de forma gratuita. Cada observação deve ser fundamentada em critérios objetivos de qualidade científica. Apresente críticas construtivas com sugestões específicas de melhoria, apontando falhas conceituais, problemas de estrutura, inconsistências argumentativas e uso inadequado da linguagem acadêmica. Antes de avaliar qualquer versão final do texto ou sugestão proposta, sempre confirme se ela está de acordo com a intenção ou demanda do autor. Reflita sistematicamente sobre o conteúdo, proponha ajustes, formule perguntas que ajudem o autor a revisar criticamente o seu processo de trabalho. Utilize um tom objetivo, técnico e impessoal, mantendo foco na integridade e qualidade da produção. Olha que coisa linda. Aonde? Assim, daria para ter escrito isso. Daria para ter escrito isso, né? Daria. Já que eu tenho uma ferramenta que facilita, né? E eu acho que esse que é o grande lance da inteligência artificial, né? Muitas vezes a gente tem a ideia na cabeça, aí me vem dizer, mas isso aí é plágio. Não, isso aqui não tem nada a ver com plágio. Tem a ver com aquele processo de construção de conhecimento. Quando, por exemplo, eu estou orientando, já orientei milhares de estudantes, né? Desde a graduação à pós-graduação. E aí eu estou orientando o menino lá, né? Aí ele fala assim, professor, e aí eu questiono, né? O que você quer escrever? Né? Qual é o tema que você quer escrever? Eu não sei, eu acho que eu quero escrever. Aí, inclusive, teve uma recente, que foi a Kate, que lá, acho que foi a Kate, não lembro. Não foi a Kate. Não vou lembrar. Mas acho que foi. Da Católica, que ela queria escrever sobre a questão dos bebê robô lá, né? O bebê born. Como é que é? Aqueles bebezinhos lá, que tá não sei o quê. E a questão da parentalidade. E ela estava com essa ideia na cabeça, mas ela não sabia como, né, desenvolver isso. E eu, muito menos. Foi, né? A Tati, professor. Foi a Tati, né? Uhum. Isso. E aí eu não sabia, né? Eu não sabia como, né? Eu não é minha área, né? E aí os meninos sabem. Eu sempre digo que orientador, a gente orienta tudo, né? A gente consegue a gente tem uma vida acadêmica, né? A gente é formado para isso. Entretanto, porém, todavia, o fato de orientar não quer dizer que eu saiba a fundo tudo que está sendo discutido, né? Da temática. E aí, o que eu faço? Quando dá, né? E aí, juntamente com o orientando, a gente vai lá junto, vamos pesquisar o que tem aqui de referencial bibliográfico. Aí, geralmente, eu faço isso, mas a maioria dos orientadores não fazem isso, tá, gente? A maioria, no meu mestrado, por exemplo, eu não tive eu tive um desorientador, né? Então, assim, quando a gente está falando de mestrado e doutorado, pior ainda, né? É você por si só. E essas partes aqui ninguém ensina pra gente. Como é que. Estado da arte. Eu entrei no estado, sabe o que era isso? Não, estado da arte. O que é estado da arte? Aí eu pensava que eu tinha que ir no museu, né? Alguma coisa assim. Outra, quer ver? Você tem que escrever. Isso quando eu saí da graduação, pra vocês terem ideia. Você tem que escrever para uma revista. Eu achava que revista era tipo assim, Veja. Eu não sabia dessas. Nossa educação básica é muito falha nesse sentido. É muito falha nesse sentido. Né? E aí entra a questão do plágio, porque a gente fala assim, plágio, mas se a gente parar para pensar historicamente, nós fomos educados para plagiar. Né? Quando a gente pega lá a enciclopédia básica, quando a professora, né, do primeiro, quarto ano fala, vai lá na biblioteca para você ter que pesquisar sobre o dia da árvore.
Ela não ensina, a maioria dos professores não ensina. Olha, você pegou de qual livro? Escreve qual livro que você citou. Quem foi que falou isso? Você usou mais de um livro? Eu não aprendi isso nunca na minha vida, né? Nunca. Na graduação, então, escrever minha monografia foi, assim, uma coisa, né? Quando eu olho minha monografia, eu tenho vergonha, hoje. Isso eu estou falando de 20 anos atrás. Então, assim, aqui são ferramentas que nós temos que vai nos ajudar a justamente organizar o nosso pensamento. Né? É como se eu tivesse, por isso que a gente chama de agente. Né? É um agente de inteligência artificial, porque você já sabe que também nem se pode falar inteligência nem artificial, porque primeiro, ela não é inteligente. Né? Isso aqui não é inteligência. Né? Inteligente quem tem é a gente. Inteligência não, ela tem um banco de dados. Né? Não posso falar que ela é inteligente. Ela tem acesso a informações. A inteligência vem da gente, porque eu que determino o que ela deve buscar lá no banco de dados. Né? E aí, inclusive, aquele Nicolelli que eu falei para vocês que esteve no Roda Viva, depois é até importante vocês assistirem sobre isso, ele também fala disso. Né? Não existe isso. E não vai, a inteligência artificial não vai substituir o ser humano jamais. Né? Ela vai substituir alguns trabalhos, obviamente, né? que demanda, que dá para fazer de automoção, por exemplo. Hoje em dia, galera, eu posso, por exemplo, o e-mail que vocês me mandaram lá na lista, né? Eu posso pegar aquela lista ali, botar para rodar, eu pedir para o chat GPT rodar, por exemplo, busque ou Perplexity, pedir para ele buscar ali semanalmente artigos sobre inteligência artificial e educação e TDAH, né? E eu posso, por exemplo, fazer com que ele fique rodando sozinho toda semana, mandando por e-mail de vocês. Que aí vocês sabem, né? Porque vocês devem receber um monte de e-mail dessa forma. Então, assim, muita coisa que a gente passa muita parte do tempo fazendo braçal, né? E principalmente na escrita acadêmica, a ferramenta, né, desse agente faz acelerar. E quando eu estou falando assim, eu estou com as ideias e não sei como organizar, e que geralmente a gente, quando está nesse processo, a gente pede ajuda de uma pessoa, de um ser humano, que no caso aqui nosso, do orientador, aí o orientador vai te dando as ideias, aí pronto. Com essas ideias que ele vai dando aqui, aí você consegue chegar numa estrutura. É o mesmo papel que essa ferramenta de inteligência artificial faz nas nossas vidas. E é esse pensamento que a gente precisa ter como escrita, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado, que aí quando a gente chegar na parte ali na próxima semana, falar sobre desenvolvimento, né, como fazer a escrita propriamente dito, como que pedir para gerar aqui, aí a gente precisa ter esse cuidado de não cometer essas falhas. E outra, o chat GPT não é um agente, uma inteligência confiável para escrever nada. Ele alucina constantemente. Quase nunca ele acerta referências que ele coloca para a gente aqui, tá? Então, por isso, ele não serve, por exemplo, para te ajudar no referencial bibliográfico, no estado da arte. Para isso, a gente tem outras ferramentas, como o Consenso, como o SciSpace, que é direcionado para isso. E o SciSpace, que é o meu favorito, maravilhoso, ajuda muito a gente nisso. E são confiáveis. E são muito confiáveis, né? E aí tá, vamos voltar aqui. Então saiu isso, né? Só que aí, olha só, o criador vai trazer pra gente outra sugestão. Eu acho que ainda tá faltando coisa aqui, né? Tô sentindo, não gostei muito. E aí a gente faz essa análise, né? Não gostei, eu acho que tá faltando alguma coisa aí nesse prompt, né? Nessa engenharia aqui dessa construção. Então, ele vai trazer aqui as seguintes recomendações. Especifique o campo de estudo, né, para direcionar o orientador na área adequada. Defina o tipo de texto. E aí, por exemplo, se vocês estão fazendo TCC, se vocês vão fazer um artigo, e a etapa de revisão, introdução e análise para maior precisão. Adicione um exemplo de texto a ser analisado junto com o prompt contextualizado. Beleza. Só que eu vou aproveitar só esses dois aqui. Só que eu vou já colocar na minha área, por exemplo, inclua dois pontos. Vou colocar essas duas sugestões que ele colocou aqui. Especifique as ciências sociais
Vou deixar, que é minha área. Defina que tipo, no meu caso aqui, ó, vou colocar um artigo, tá? Que é o que a gente, que é o padrão nosso, porque o artigo serve para a gente trabalhar TCC. Não vou colocar dissertação nem tese aqui, não. O artigo e a etapa e todas as etapas de uma escrita acadêmica, científica. Vou colocar outra coisa aqui que eu acho importante, gente. Deverá, antes de tudo, sugerir, sugerir temas, não sugerir uma estrutura como uma espinha dorsal do artigo. Deverá ajudar na escolha do tema, sempre deverá ajudar na escolha do tema e na problematização para o tema que for escolhido. Ó, mando esse, ele vai botar mais sugestão ainda, quer ver? Olha que lindo, gente. A espinha dorsal, ele já coloca aqui, olha. Ai, ai. Ó, recomendações opcionais. Especifique se o artigo será submetido a um periódico ou a uma disciplina específica. Tá vendo aí, galera? Aí, ó, galera aí da graduação. No nosso caso aqui, vai ser submetido a um periódico. Na área, vou colocar aqui educação, tá, gente? Que é minha área, vocês botam aí na área de vocês, fica aí como vocês testarem depois. Na área da educação. Indique se há uma linha teórica preferencial. Olha aí, ó. No meu caso, eu, eu vou. Desculpe aí a galera da direita, mas eu sou da periferia e eu não vivi a meritocracia, eu vou de marxismo, tá? Desculpa aí, mas eu vou de marxismo. Solicite. Tá. Solicite que o orientador forneça exemplos de artigo. Tá, vamos botar aqui. Apesar. Não vou. Vou colocar porque não dá para confiar, né? Ó, acho que tá bom. Ó, e aí ele vai colocando, gente. Ó, especifique o periódico. Educação em Sociedade, Revista Brasileira de Educação, porque cada uma tem um critério diferente, né, para submeter o trabalho. Então, e eu estava falando, né, por exemplo, no grupo aí que eu tenho o pessoal da Católica, eu compartilhei um artigo recente que saiu sobre a Cielo, sobre a utilização de inteligência artificial dentro da escrita. E eu estava falando lá no comecinho que cada um pede, né, para dizer como que você utilizou a inteligência artificial. Algumas pedem para dizer somente onde você utilizou, né? E aí as pessoas ficam com medo e muita gente está se lascando por isso, porque assim,
Da mesma forma que você cita a palavra de alguém, né, o pensamento de um autor, de um determinado autor, e você não o referencia, você está plagiando. Da mesma forma que se você utiliza a inteligência artificial, por exemplo, para estruturar, né, para formatar a diagramação né, do seu artigo, enfim, e você não informa isso, você também está cometendo um crime comparado ao plágio, tá? É também considerado plágio, fraude. Né? Então, assim, não tenham medo, gente. Eu falo isso sempre para os meus orientandos, o seguinte, porque esse incômodo eu tinha, eu acredito que todo mundo que está escrevendo tem, começando a escrever. A gente está lá, né, escrevendo. Cara, eu vou dar um exemplo bem bonito, que é uma coisa que me marcou muito. Quando Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, ele utiliza assim, tem uma frase que ele fala assim, a educação precisa viver de esperança, mais esperança do verbo esperançar. Eu achava aquilo tão lindo, né? Eu falava, eu queria usar isso para mim. E eu podia usar isso para mim, mas se eu uso isso para mim e não o cito, e eu sou descoberto sobre isso, a gente passa por um problema. E acontece muito quando a gente está escrevendo, né? Cara, fulano, eu li um artigo de ciclano, e o que ele está falando, cara, é exatamente isso que eu quero falar. E o dedinho coça. E que dedo coça. Eu vou escrever desse jeito. E aí eu vou escrever. Aí a gente só muda as palavrinhas ali, né? Não, vou mudar só umas palavrinhas, tal, não sei o quê, porque a ideia é boa. Né? Que a gente chama de plágio indireto. Também é plágio. E a gente corre o risco disso, né? Agora, por exemplo, se eu escrevo, né? Não tem problema nenhum. E aí muita gente fala assim, nossa, mas aí meu trabalho só vai ficar assim, segundo autor tal, segundo fulano de tal. Eu tinha um professor orientador que ele falava assim, na graduação a gente não escreve nada. A gente só escreve sobre o que escreveram sobre aquilo que a gente quer falar. Porque você não é nada na graduação. Nos mestrados, você pode ali dar uma pincelada, opinar sobre alguma coisinha ali, mas é sobre os dados que você coletou na sua pesquisa. Nas entrevistas, nos formulários, tal. Aí você pode dar sua opinião, a sua análise, né, dos dados. Agora, no doutorado, aí você pode colocar a sua opinião ali, porque você está escrevendo uma tese, né? É sua teoria. E mesmo assim ainda é, né? E aí a gente fica, por exemplo, na graduação, no mestrado, né, numa especialização lato sensu, a gente fica assim, cara, aí parece que o trabalho todinho foi eu estou dizendo o que os outros falaram. Mas é isso, gente, tá? O mundo acadêmico é exatamente isso. Né? E aí muitas pessoas, por exemplo, começam a escrever e escrevem coisas, por exemplo, é comum isso, e o nome disso é prática. Eu quero escrever sobre deixa eu ver. Vou pegar, vou dando os meus exemplos. Eu quero escrever sobre educação e inteligência artificial, e vou lá e coloco assim, a inteligência artificial é uma ferramenta que não deve ser utilizada na educação infantil. Né? Estou dizendo isso. E aí eu sempre boto as interrogações nesses tipos de afirmação. E eu falo assim, tá, você está afirmando isso com base em quê? E aí, quando aí o povo acha que orientador é grosso. Alguns são. Eu sou mais simpático, eu tento ser simpático. Mas chega uma hora que a gente perde a paciência. É o seguinte, aí eu vou perguntar assim, tá, quem disse isso? Aí geralmente, professor, mas é óbvio. É claro que não pode. Tá todo mundo falando no jornal. Nanana. Eu falei, tá, todo mundo quem? Mas você não viu a matéria ontem? Tá, vi, e aí? Então a inteligência artificial não pode ser utilizada na educação infantil. Eu falei, tá, mas quem prova isso? Quem provou isso até agora, né? Só a reportagem? Se a reportagem falou isso, né, ela baseou em algum fato. Você pode até utilizar a reportagem para dizer isso. Olha, segundo, né, as notícias, mesmo ainda não tendo dados científicos que comprovem, né, como a inteligência artificial afeta o desenvolvimento cognitivo, né, mas eu não posso sair afirmando, mesmo que seja o óbvio, sem ter uma base, né, uma base que sustente essa afirmação.
Então, é importante a gente ter esses cuidados, né? E aí, e são coisas, assim, que eu falo que a gente precisa saber, tal, academicamente, que cientificamente, que a inteligência artificial não vai fazer isso pela gente, não vai. E aí, mais uma vez, e isso é mais uma característica de que como as pessoas estão sendo pegas nisso, né? Pessoas que entregam trabalhos lindos e maravilhosos, mas na hora das bancas, né, né, da defesa, seja do TCC, seja da dissertação, seja da tese, ele não consegue falar alinhado com aquilo que está escrito. Ou ele não consegue, por exemplo, quando eu participo de banca e eu falo assim, como é que você chegou a esses autores? Né? Quais foram os livros que você leu sobre esses autores? Né? Qual o mecanismo, o percurso que você fez para chegar nesses autores? Você utilizou inteligência artificial? Eu pergunto. E aí é isso. E as pessoas têm, desculpa o termo da palavra, se fudido por conta disso. Né? Então, olha só, aí tá, galera, e aí isso aí é um mundo, ó, sem fim. Ele vai sempre trazendo novas, né, sugestões. Informe o nível do artigo, nananana, solicite referências obrigatórias que devem ser incorporadas no referencial. Isso aqui eu vou colocar, ó. Só isso, só para finalizar. E aí a gente já vai ter o nosso prompt lindo e maravilhoso. Peraí, só um instantinho, o telefone tá tocando. Vamos lá ver como é que ficou? Ó, assume o papel de um orientador acadêmico altamente exigente, metódico e especializado em ciências sociais, com foco na área de educação. Sua tarefa é orientar, criticar e revisar todas as etapas de elaboração de um artigo científico com base na tradição teórica marxista, destinado à submissão em periódicos da área educacional. Defina a delimitação do tema, auxilie na escolha de um tema relevante dentro da interface marxismo e educação. Apresente sugestões de problemas de problematização ancoradas em fundamentos marxistas, levando em conta lacunas de pesquisa, isso é importantíssimo, lacunas de pesquisa, a gente vai falar disso quando a gente estiver falando na terça-feira sobre a escolha, né, lá no SciSpace, do referencial teórico, fazer o estudo da arte, né, a urgência social e a aplicabilidade teórica. A formulação da pergunta-problema conduz à elaboração de uma problemática crítica e bem fundamentada, articulada com conceitos chaves do marxismo, como ideologia, alienação, materialismo histórico dialético, entre outros. Espinha dorsal do artigo. Antes da escrita, propõe uma estrutura sólida para o artigo, incluindo título provisório, resumo, introdução, justificativa, objetivo e problema. Referencial teórico marxista, metodologia com base crítica, com base crítica e dialética, porque a dialética faz parte da teoria do Marx, né, mas também tem o materialismo histórico dialético, para quem conhece aí. A análise e discussão, considerações finais e referenciais. Referências teóricas e obrigatórias. Solicite e incorpore autores fundamentais para embasar o referencial teórico, como Karl Marx, Engels, Gramsci, Alsen, Saviani, inclusive eu tive aula com Saviani, Demerval Saviani, Trigoto e esse aqui eu não conheço não, Mesaros, não conheço. Tem que ter cuidado, tá, gente? Por exemplo, esses aqui eu sei tudo que tá certo. Alce eu sei, Saviani ok, Frigoto também, agora esse aqui eu não conheço. E aí, na próxima aula, quando a gente encontrar com os negócios, esse Licínio Lima também eu não conheço. Aí a gente vai atrás, vê do que é. Lá na outra inteligência artificial, guardem isso. Outros atores marxistas. Modelos de artigos de referência, fornece exemplo de artigos já publicados, com alta qualidade, estrutura teórica, tá, revisão crítica, papapá, use a linguagem, pronto, foi criado, né? Então, isso aqui, galera, que tem gente aí vendendo para vocês, olha, compre aqui o meu negócio com 200 prompts, né, para sua escrita acadêmica, cara, essa besteira não, você mesmo faz o seu, tá? E a questão, né, tem que ter elementos. Né? Então a gente vai construindo. E cada prompt, né, que vocês geram, aí vai ser
né, organizado de acordo com a realidade de vocês. E ainda mais, não quer dizer que esse que nós geramos aqui vai ser o ideal para a nossa pesquisa, né? Vai ser o ideal, mas já é um caminho para a gente começar a trabalhar, né? Então, não é só isso. E a galera pensa que, pronto, eu fiz esse prompt, vai salvar a minha vida. Não vai, tá? A escrita científica não é isso. Aqui ele vai te ajudar, tá? Vai te conduzir a fazer a escrita, a te ajudar, por exemplo, a organizar as ideias, a te ajudar a pensar em situações que podem favorecer a sociedade, tá? Isso não é plágio, isso é uma ferramenta. Eu costumo dizer que quem trabalha com pesquisa acadêmica, quem trabalha com ciência, geralmente não, porque nem todo mundo tem acesso à bolsa de pesquisa. Mas quando se tem bolsa de pesquisa, a bolsa da pesquisa é para tu pagar a tua pesquisa, financiar a tua pesquisa. E a gente sabe que a maioria das pessoas não faz isso, faz o quê? Sobrevive com o dinheiro da bolsa, né? Mas, teoricamente, você pega lá a miséria de R$ 3.100, né, num doutorado da vida, para você pesquisar, o que você deveria fazer com esse dinheiro? Você deveria pagar, por exemplo, isso aqui, né, é parte disso aqui que você está construindo aqui, que é revisor de texto, que é uma mentoria para você entender, por exemplo, sobre dialética, que você não sabe, é para você pagar alguém para traduzir o texto para você, é para pagar alguém para formatar o texto para você, é para você comprar um software para poder gerar os dados, né, em larga escala que você vai pesquisar. Né? Então a gente precisa ter essa consciência, tá? Que é um agente para facilitar. Tá? É um agente para facilitar. A gente precisa acabar com essa história. Eu odeio isso, cara. Tava conversando com um amigo lá de Goiânia, ele me falando dos problemas que ele estava vivendo dentro lá da UFG, né, no mestrado dele, assim, a forma como as pessoas, como ele tem sido sendo tratado dentro do meio acadêmico. E o meio acadêmico, eu digo para vocês, gente, é um lugar mais podre que existe, e eu falo mesmo, tô nem aí. É o lugar mais podre que existe, é o meio acadêmico. Nível, né, quem tá ali. É gente muito, eu falo assim, mal amada, sabe? A gente encontra muita gente mal amada e que acha que tudo tem que ser, que tudo tem que ser sofrido. Que a ciência você precisa sofrer, né? Você precisa entrar na depressão para poder fazer ciência, para fazer pesquisa. Você precisa largar seus filhos, largar sua esposa, seus maridos para viver ali, né? Deixar de viver para ficar. Foi-se o tempo, gente. Foi-se o tempo, tá? Não caiam nessa. Não caiam nessa. E vamos lá, então. Colar isso aqui só para a gente ver como é que ficou. Copiei aqui. Cadê? Fechar aqui. Ó, aí feito isso, a gente vai entrar num papo novo aqui. E aí tem outra coisa aqui, galera. Na versão paga e na versão que a versão gratuita não tem. Então vale a pena a gente investir. Os tipos. Pessoal, só um instantinho. Ó, aqui quando a gente vai começar a conversa, nós temos aqui os modelos, né? O ChatGPT 4.0, que acredito que é o mesmo que tem para. Deixa eu ver se. Cadê? Deixa eu ver aqui. Quais que estão? Ó, que vocês não tá vendo, ó, na gratuita não tem os tipos, tá vendo? Agora veja aqui no pago a vantagem. Eu tenho a versão 4.0, que ela é excelente para a maioria das tarefas. Eu tenho a 03, que é uma reflexão avançada. Eu tenho a 04 Mini, que é mais rápido em reflexão avançada. Eu tenho a 04 Mini Write, que é excelente para programação e reflexão visual. Eu tenho a 4.5, que essa aqui foi lançada, e essa aqui é maravilhosa, galera. Eu vou fazer com essa, tá? É para vocês conhecerem a potencialidade do que é a versão paga,
da versão gratuita, tá? Ela tem aqui o 4.1 e o 4.1 mini. Essa aqui está em fase experimental, tá? Até para a gente que paga, a gente tem uma certa limitação, mas ela é mais precisa e ela demora um pouquinho mais a rodar porque ela vai muito mais a fundo no processo de pesquisa, né, no banco de dados. Então, vou utilizar essa, tá? Ó, tá aqui, é 4.5. Ah, tá, saiu outra coisa nova aqui, ó, que é esse negócio aqui, ó, modo agente. Eu não testei ainda, não. Aliás, até conversei, perguntei o que ele faz. Cadê? Eu tinha colocado. Aqui, o que você faz? Ó, antes de começar aqui, o nosso eu perguntei, né? Aí ele colocou. Ó, eu perguntei o que ele. Ah, tá, gente. E aí eu fui testar, né? Eu falei assim, me apresente, né? Eu escrevi errado, me apresente. É porque eu fui falando, ele foi. É como funciona. Aí ele colocou assim: claro, posso fazer uma breve simulação e mostrar como atuo como agente. Suponha que você queira preparar uma aula sobre impactos de inteligência artificial na educação e precisa de referências recentes. Vocês estão vendo aqui que quando ele começa uma conversa comigo, ele sempre dá o exemplo de inteligência artificial e educação, nananana. Por que ele faz isso comigo? E talvez quem está utilizando o gratuito, isso não vai acontecer. Porque aqui no pago, ele tem a memória de tudo que eu conversei com ele. E mais ainda, tem lá também no histórico, lembra lá do projeto que a gente coloca? Aquilo lá também fica registrado. Então, sempre ele vai linkar aquilo que eu estou conversando com ele às expectativas minhas. No meu caso, na pesquisa de doutorado, estou estudando IA, né, e educação. E aí ele traz essas características. E aí ele disse aqui, ó, dando um exemplo, você precisa de artigos recentes, dos últimos 3 anos, sobre inteligência artificial, formação de professores com autores brasileiros. Você pode encontrar alguns, aí ele, no caso, seria o agente, né? Nessa versão aqui, claro, vou fazer uma pesquisa, né? Aí, ó, ele fez a pesquisa e encontrou esses artigos aqui. Gente, não dá para confiar, tá? Mesmo sendo agente, eu fui olhar um por um aqui. Esse aqui, o título tá errado. Não existe esse artigo. O artigo que eu encontrei sobre esse autor aqui, o nome do artigo é Formação de Professores para a Era Digital, Desafios e Oportunidades, mas era na área médica, na formação de médicos, né? Aqui já era outra coisa. Esse aqui eu até achei, mas, por exemplo, a revista que foi publicada não é essa. Então, assim, não dá para confiar, não confiem nos referenciais que ele vai passar para a gente. Isso a gente vai fazer em outro lugar, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Lá no SciSpace, nós vamos achar essas referências que a gente quer, nós vamos baixar essas referências e a gente vai trabalhar com elas aqui, adicionar arquivos. Então, eu posso adicionar até uma pasta, mas isso a gente vai ver lá na frente. Aí sim, ele vai falar com a gente de forma coerente. Mas pedir para ele buscar referenciais teóricos, não façam isso que vocês vão se fufu, tá? A gente faz isso em outro local, transporta para uma pastinha, né? Eu utilizo muito o Zotero, né? O Zotero é importantíssimo para quem faz pesquisa, né? O Zotero, o Mendeley, né? São ferramentas que nos ajudam a organizar os nossos referenciais teóricos, tá? Também eu vou mostrar isso para vocês na próxima oficina. E aí ele traz aí, né? Então, assim, a principal diferença. Eu perguntei, então, qual que era a principal diferença, porque dos outros jeitos ele podia fazer da mesma forma. Aí ele colocou que a principal diferença é o acesso e a execução a tarefas externas. No modo tradicional, eu respondo com base no conhecimento que já tenho, até a data do corte do meu treinamento. Vocês viram? Ó, porque vocês sabem, né, que o ChatGPT, ele tem uma base de dados que não é em tempo real, que é diferente, por exemplo, do Gemini. Gemini, ele utiliza coisas que estão em tempo real, né, que existem hoje, né, na rede. O ChatGPT não. Acho que a base dele, ele vai sendo feita aos poucos. Vocês lembram, deve ter lembrado que logo quando surgiu, ele trazia informações até 2020, né? 2019, alguma coisa assim, porque ele surgiu em 2020, logo ali depois da pandemia, né? Foi aberta, né? Apresentada ao público. Então tinha coisas ali que, né? Estava defasado. E agora a gente tem esse aqui que já traz para a gente pesquisas em tempo real. Então
Tá potente o bicho. Cara, de todas as ferramentas, por mais que o povo fale assim, é, de IA, as gratuitas, em vez de pagar isso, nananana, em vez de... Essa não tem uma que supere. Gemini não supera, e olha que eu pago, Gemini, não pago, né? Eu entrei naquele processo lá dos 15 meses lá, gratuito, porque eu já tinha conta né, conta estudante. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por exemplo, o Gemini é maravilhoso para criar vídeos, em imagens também é melhor do que o chat, mas o chat está melhorando muito também. O DeepSki Dedeu, né? Humanos, e humano. Pois é, gente. Eu vou mostrar para vocês. Humanos eu vou tentar mostrar, porque o Humanos ele é massa para referencial. E o notebook ele agora, cara, agora sim. O Note LM assim, é maravilhoso, assim, que é também da Google, né? É muito bom também para referências, mas para a gente conversar com as referências também. Cara, cada uma tem uma especificidade, sabe assim? Mas quando eu falo assim que o chat é melhor, o Manus é maravilhoso também. É, tem que ter um link, né, tal do Manus para poder ter acesso. É um convite. Mas no quesito de guardar informações, de te conhecer e de dialogar e de sustentar os prompts, né? É, eu ainda estou aí com o chat, assim, e sempre eu estou fazendo, né? Eu sempre, por exemplo, quando eu começo um processo, eu vou no Gemini e vou no chat. Outra que eu sou apaixonado, que eu também pago. Gente, eu pago tudo. Meu salário todo vai precisar agora. Ó, é porque eu preciso, né? Eu preciso para testar. O Perplexity, gente, isso aqui, pai. Isso aqui. Cadê você? Ah, está diferente. É isso aí. A minha bolsa vai. Não, pior que eu nem tenho bolsa. Não tá abrindo, não. Mas eu mostro pra vocês depois. É outra também que serve para umas coisas assim. É porque cada uma precisa de uma coisa. Inclusive, eu vou preparar isso para vocês, tá? Eu estou preparando os prompts para vocês ou ideias, né? Vou trazer tudo isso registrado para vocês terem aí é, é, com vocês para guardar, para pesquisarem. É óbvio que não vai ser vou falar e-book, porque uma apostila. É óbvio que não vai ser uma apostila que vai salvar, né, vocês na totalidade, mas vai dar um norte para vocês. Inclusive, eu vou trazer todas as ferramentas que podem, né, uma lista de ferramentas que podem ser e os benefícios de uma para outra que podem ser utilizadas durante a escrita acadêmica, tá? Então, eu vou fazer isso, eu vou mando para vocês. Ó, rapidinho para a gente terminar, que o tempo já acaba aqui. Vamos testar aqui o nosso. Gente, cadê o Josh? Aqui. Ó, 4.5. Vou colocar lá o nosso prompt. Foi. Ó, como eu falei, esse 4.5, por ser uma análise mais aprofundada, mais densa, ele demora mais para responder. Ó. Ó, orientação acadêmica, artigo científico e marxismo e educação. Definição e delimitação. Gente, deixa eu só atender aqui esse rapidinho, peraí.
Então olha só. Como ficamos aqui? Sugestões de temas, relevâncias e lacunas. Relevância e lacuna. A gente vai conversar sobre isso, tá? Não é legal, aqui não é o local certo dentro da pesquisa para nós fazermos, identificarmos as lacunas. A gente vai falar disso na próxima aula, tá? Mas já que passou batido aqui, foi, beleza. Até porque a gente sabe, estou dizendo para vocês, que o chat não consegue trazer as referências bibliográficas de forma coerente. Logo, essas lacunas que ele pode estar citando aqui são lacunas que talvez nem existam. Tá? Então, aí é o ponto. Tem que ter cuidado com isso. Educação e ideologia. O papel das instituições educacionais na reprodução das desigualdades sociais. Aí já traz uma justificativa, investigar como as escolas reproduzem ideologias dominantes, que sustentam desigualdade, nananana. A urgência social, combater os processos sutis de alienação e exclusão perpetuados nas instituições educativas. Né? Ele traz aqui alienação do trabalho, outro tema. Então assim, vou deixar isso aqui, vou até compartilhar com vocês. E aí vocês leem da casa de vocês como é que ficou. Vou ter que resolver um BO aqui. Não, e o legal, não sei para quem sabe, se não sabe, dá para a gente compartilhar aqui no Pago, tanto no Pago como no gratuito dá para compartilhar, mas aqui no Pago dá para a gente fazer, por exemplo, coletivamente. Né? Então, por exemplo, isso é ótimo. Vocês, Patrick está escrevendo um TCC, né? Vai lá fazer o último TCC, mais um TCC, a gente pode compartilhar e a gente ir construindo e fazendo isso junto, né? Eu já vi orientadores utilizando isso dessa forma. Então, é possível. Criar link. Vou compartilhar aí, depois vocês dão uma olhadinha. Como é que ficou com mais detalhes aí, tá? E aí, traz toda a espinha dorsal. O título, o resumo, né? Introdução, contextualização, e aí a gente vai montando, né? Aqui, quer ver, Ai, gente, Revista Brasileira de Educação. Tá. Tá vendo? Aqui ele não está trazendo resposta, ele está dando sugestões de como pode ser a escrita, né? Ela pode ser construída, a escrita. Né? Então, é isso. Então, dado essas informações, dadas essas informações iniciais de configuração, né, de como pedir, de como nananã, que aí é nesses primeiros momentos que a galera tem se de novo, se fudido, porque não conhece esse rigor, né, que é necessário para a utilização da inteligência artificial. E esse rigor ele só vai acontecer fortemente na versão paga. Né? Quando a gente utiliza a versão gratuita, é muito limitado. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas a possibilidade de sair errada é muito maior. Né? E outra coisa, é aquilo que eu estou falando mais uma vez. Se você não tem base teórica, se você não tem base científica, de como é uma escrita acadêmica, do que é uma lacuna, do que é um estado da arte, do que é um método que é diferente da metodologia. Se você não sabe, né, o que fundamentação teórica, se você não sabe, né, o que é o mínimo, ABNT, você não vai servir de nada a inteligência artificial. Você precisa ter um mínimo de capacidade, né, cognitivo, para poder utilizar as ferramentas de inteligência artificial ao seu favor. E aquilo que eu estou batendo na tecla mais uma vez, é uma ferramenta. Assim como todas as outras ferramentas neste mundo de tecnologia vieram em diversos períodos da sociedade, a tecnologia veio, a tecnologia, no caso, a ferramenta de inteligência artificial veio, ela vai dar um salto enorme na construção científica, porque coisas que a gente demandava tempos
né, seculares aí para poder achar respostas e tabular dados, enfim, N fatores aí que era que dificultava e que dificulta o processo da pesquisa científica, ela vem aí com uma velocidade muito grande. Entretanto, porém, todavia, desde lá da Pedra Lascada, no período do Paleolítico, onde a gente conseguiu sobreviver e passar para o período Neolítico graças à Pedra Lascada, né, com um machadinho enrolado num pedaço de pau, que serviu para caçar, que serviu para se proteger, mas também serviu para matar, né? Os grupos, os outros grupos de ser humano, questão de dominação de território. Né? Então, a inteligência artificial também é isso. Né? A internet, quando surgiu, foi isso. Né? O boom, vocês lembram, né? A fase inicial que a gente teve tantas crianças, né, se matando por conta da internet, por conta de redes sociais. E aqui na ciência é a mesma coisa, gente. Na ciência é a mesma coisa. Né? Tá aí para nos ajudar, tá aí para ser utilizado de forma ética e moral. E mais uma vez eu bato nessa tecla. Eu estou cansado e eu não vou perder meu tempo discutindo com gente que fica falando o que vai ser dos nossos alunos com a inteligência artificial. Eu pergunto o que vai ser dos professores se eles não modificarem, que a gente está batendo isso há muito tempo, a sua forma de dar aula, né? A sua forma de como né? A negação da utilização das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem. A gente conhece professores que até hoje se recusam a ligar o computador, né? No ensino superior isso é tão comum, se vocês soubessem. Então não dá, não tem como, né? E aí a gente precisa. E eu falo agora, a, a, esse momento da era da inteligência artificial é o momento de cair as máscaras. É o momento de cair as máscaras. Né? Eu até falo. Vocês acham que esses professores bambambãs, doutores aí dessas universidades, com mais de 80 anos, 70 anos, eu me pergunto, será que eles não plagiaram, não? Como é que a gente vai saber? Porque naquela época não tinha, né? Não tinha como a gente saber se eles copiaram de um livro tal. Quem que ia atrás daquilo ali, né? Não estou falando de conceito, de coisas assim muito escrachadas, não, né? Mas o plágio sempre existiu, né? E a gente precisa acabar com essa mania de que fazer pesquisa tem que ser sofrida, tem que ser dolorosa. Estou vendo a Michelle aqui. Oi, Mi, tudo bem, Michelle? Porque eu estou aqui na live no Pedagogia. Como a gente sofreu, na Universidade de Brasília, assédio moral, né? Assim, situações, porque o meio acadêmico é esse nível, sabe? E aí a gente vê muita coisa no mundo acadêmico, que são os opressores, né? Os antigos oprimidos assumindo papéis de opressores, porque conseguiram chegar à universidade. E tem que ser sofrido, porque eles sofreram, então o coleguinha ali, né, o aluninho tem que sofrer também, porque senão não tem graça, né? Tem que entrar na depressão, tem que, né? Enfim, é isso, galera. Então, na próxima oficina, né? Aquilo que eu estou dizendo, eu estou aqui trazendo para vocês. Eu acho necessário a gente dialogar sobre isso, acho necessário ensinar vocês sobre isso. Se vocês tiverem alguém aí que queira ainda participar dessa oficina, encaminha um e-mail, né? Pode mandar o e-mail para a pessoa lá do Pedagogismo que eu mandei para vocês, que a próxima semana, a partir da próxima semana, quem não recebeu o link, não tiver na lista, não vai participar mais não, viu? Até porque é aquilo que eu disse. Isso aqui que vocês estão aprendendo, tem gente cobrando. Se vocês entrar lá no Hotmart, tem gente cobrando ali para vocês 2.000, 3.000 reais para ensinar isso. Vocês sabem como é que funciona, né? O mundo da picaretagem do e-commerce, né? Então, fique aí. Espero que eu tenha ajudado vocês nessas questões aí, nessas dúvidas de como configurar o chat e tal. Mas, obviamente, cada caso é um caso, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra aí na próxima terça-feira. Fechou? Até mais, gente. Bye, bye.